leituras do mês de maio aqui no Sebo Velho. Teve bastante coisa diferente, então fica comigo, deixa um like nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo que eu li nesse meu mêsinho de férias. Oi pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o Emanuel. Esse daqui é o canal do Sebo Velho, local onde eu compartilho por vídeo todas as minhas experiências literárias com vocês. Também tem um Instagram chamado Sebo Velho, então se não conhece nenhum dos dois ainda, deixa um like nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e também me segue lá no Sebo Velho. Adoro trocar ideia sobre as minhas literaturas com vocês e venho fazendo isso já há algum tempo com as pessoas que estão chegando por aqui. Vamos às minhas leituras do mês de maio, um mês onde eu li algumas coisas diferentes, mas o começo foi mais de acordo com a linha editorial aqui do Sebo. Eu comecei o mês tirando da estante Cosmos, do escritor polonês Witold Gombrowski. Não é o primeiro livro que eu leio do Gombrowski. O primeiro livro que eu li dele foi esse outro aqui, Bacacai, um livro de contos maravilhoso, contos bem surrealistas, com uma pegada um pouco de realismo mágico, talvez, e bem cabeçudos, assim, bem cerebrais. É um livro que, infelizmente, não tem uma edição nova, então tem que ir para a estante virtual, tem que ir para Sebo, olha que bom, procurar por ele. Mas eu recomendo também. O Gombrowski tem uma biografia bem interessante. Com cerca de 24, 25 anos, ele decide vir para a Argentina com um amigo num transatlântico visitar o país. Atracando na Argentina, com seus, de novo, 25, 24 anos, quando ele atraca na Argentina, a Polônia é invadida pelo exército nazista na Segunda Guerra Mundial e ele precisa ficar 24 anos exilado aqui na América do Sul. Então ele circulou por esses 24 anos aí nos círculos literários da Argentina, conheceu algumas figuras como a Vitório Campo, pôde ler os escritores argentinos, enfim, pôde escrever diários na Argentina, enfim, teve uma vivência aqui no nosso país vizinho. Esse livro aqui, Cosmos, foi publicado originalmente em 1986. A edição que eu tenho aqui é da Companhia das Letras e tem uma tradução dupla diretamente do polonês, feita por Tomasz Barsinski e Carlos Alexandre de Sá. Eu escrevi um pouco sobre a minha experiência de leitura do Cosmos lá no Instagram do Sebo Velho, num textinho sem revisão, feito de bate-pronto, que eu acabei jogando lá para vocês. Algumas pessoas comentaram, trocaram ideia comigo a partir desse texto, mas eu vou me alongar um pouco mais na explanação de Cosmos aqui em vídeo. Prometo para os meus seguidores do canal, tratar com um pouco mais de capricho os meus textos lá no Sebo Velho. Eles são feitos mesmo catárticos, sem revisão. Escrevo ali rapidinho, muitas vezes em pé, entre uma tarefa e outra, e posto lá para vocês. Mas pretendo tratar com maior capricho o material por lá também. Em Cosmos, teremos um protagonista chamado Witold. Ele é um jovem que, por algum motivo que nunca é nos revelado nesse romance, passou por um desentendimento, uma confusão com os pais e decidiu caminhar, tirar um período de férias da família no interior da Polônia. Logo nas primeiras páginas do romance, ele encontra um jovem chamado Fuchs, que decidiu tirar umas férias do seu chefe, do seu trabalho, e também está passeando pelo interior da Polônia. Esses dois jovens, tentando tirar um tempo para relaxar a cabeça, decidem seguir viagem juntos, para encontrar uma pousada e ficarem umas 2 semanas na boa. No meio do caminho, também bem no início do romance, eles são, de certa maneira, atraídos pelo um matagal ao lado da estrada onde eles estão, vão adentrando aquele lugar e chegam numa clareira e lá se deparam com uma cena de crime, uma espécie de assassinato, mas um pouco peculiar. Eles encontram um pássaro enforcado em um arame, um pardal enforcado em um arame, e todos os sinais ali naquele local dão indícios de que foi proposital. Não foi o pássaro que, ao voar, se enroscou por ali. Intrigados com aquilo, um mais, o outro menos, eles divagam um pouco sobre o que aconteceu naquele local e decidem ir embora.
Ao ir embora, encontram um casarão, onde eles podem ficar hospedados bem próximo dessa cena do crime. Lá eles são recepcionados por uma senhora que tem um quarto para eles alugarem, no qual eles vão passar essas 2 semanas de férias. Na casa também tem a jovem filha dessa matriarca, tem o marido da matriarca e também uma jovem empregada da família já há algum tempo, que possui uma cicatriz na boca que faz com que o protagonista desse livro, o Witold, fique muito obcecado, de certa maneira intrigado com essa boca. Ele diz que é uma boca reptiliana e a partir da visualização que ele tem dessa boca, ele passa a fazer várias conjecturas, passa a imaginar, a ter uma série de fantasias e por aí vai. Esses jovens estão um pouco intrigados com a história do Pardal e, se não bastasse isso, eles começam a perceber algumas coisas estranhas nesse casarão. Manchas na parede, setas no corredor, a boca dessa empregada, itens dispensados no quintal da casa que apontam para lugares onde eles vão seguindo e para lugares com objetos dispostos de maneiras mais estranhas ainda. O comportamento das pessoas que habitam esse casarão e as conversas que eles têm também vai intrigando bastante esses dois. Tudo começa a se embaralhar, tudo começa num esquema de paranoia a capturar a atenção desses dois jovens. Algo que eu achei muito interessante de Cosmos é a maneira como o Witold consegue, dessa vez o autor, né, como o Witold consegue mostrar certas fragilidades do seu protagonista. Esse jovem que parte por uma viagem a partir de um desentendimento com a família, esse desentendimento, de novo, nunca nos é revelado, mas volta e meia é mencionado esse desentendimento na narrativa, me parece ser algo muito importante nessa trama. É algo que acontece e sacode as estruturas do nosso protagonista. O Witold consegue muito bem fazer um desenho, de certa maneira, da psique desse jovem, do emocional desse jovem, e a gente consegue, através desse romance, ver muitas vezes como é sutil, como é uma linha tênue e como o véu que separa o cosmos, um todo organizado, um todo racional, um todo conhecido, como é fino o véu que separa esse cosmos do caos, um todo desordenado, um todo desconhecido, um todo completamente desracional. Aos poucos, o Witold vai sendo tomado por esses elementos que vão o capturando, né? A boca da empregada, a bela jovem filha da matriarca deitada, né? No primeiro dia que eles chegam, no estrado de arame de uma cama, um prego pendurado, um graveto pendurado por um barbante no muro de trás da casa, manchas na parede, setas no corredor. Tudo isso, todos esses elementos vão sendo capturados pelo protagonista num esquema de paranoia, onde tudo vai fazendo um certo sentido, onde tudo aponta para uma direção. E não vai ser spoiler algum eu dizer que essa direção aponta para o nada. Então eu acredito que esse rapaz, o Witold consegue muito bem mostrar a transformação da psique desse jovem, né? Por mais que ele pegue esses elementos e tente compor um cosmo, me parece que ele vai cada vez mais para um caos, cada vez mais para uma demolição completa das suas faculdades emocionais, mentais, nesse romance, levando a atitudes, a comportamentos bem intensos, bem catastróficos. Aí eu não vou contar para vocês porque é spoiler. Se isso já não fosse bastante, né, o desenho psicológico que ele consegue fazer desse personagem, o trabalho que o Witold faz aqui com a linguagem é bem interessante. Ele consegue, de certa maneira, demolir a linguagem e consegue, daí, diferente do seu protagonista, que tenta transformar elementos separados num todo entendível, num cosmos, tenta transformar o caos
num cosmos, em um caosmos, enquanto o personagem se debate para tentar fazer isso. No final do romance, mais pro final, assim, né, o Vitold consegue transformar diálogos extremamente caóticos, com uma linguagem extremamente estranha ao leitor. Ele consegue transformar esses diálogos, essa linguagem estranha, em um todo entendível. Acho que ele consegue. Ele escreve alguns diálogos aqui, mas diálogos aqui no final tão caóticos, com palavras estranhas. Tem um personagem aqui que usa um jargão chamado blerg e várias variações desse blerg. Esse blerg tem um significado para esse personagem, mas tem um diálogo todo formado por esse blerg que esse personagem tem como protagonista do livro, que em uma primeira leitura não faz sentido algum, mas depois que tu continua nele, na intensidade que o romance estava, que a narrativa estava, ele passa a fazer algum sentido. Então, deixaria pontuado esse contraste que o Vitold faz aqui. Enquanto ele consegue, como um Master of Puppets, transformar caos em cosmos, o seu personagem não tem esse mesmo direcionamento. E é curioso também que ambos têm o mesmo nome, né? O protagonista é chamado de Vitold. Um livro bem interessante, tá? Recomendo para quem gosta de coisas mais complexas, de romances meio cerebrais, meio cabeçudos, de trabalho com linguagem também. Quem gosta de suspense, de thriller, assim, de romances que tem uma espécie de crime não desvendado ou crime para acontecer, a leitura de Cosmos me fez ler como se eu tivesse caminhando nas pontas dos pés para não ser descoberto por alguém em algum corredor escuro de um filme noir. Teve algumas passagens bem assim atmosféricas. Recomendo demais para vocês. O Gombrowicz é o segundo livro que eu leio dele. É um desses escritores que eu já tenho assim na minha primeira prateleira. Recomendo para vocês aqui do Sebo, tá? A segunda leitura que eu fiz no mês de maio foi Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Esse livrinho aqui na edição bem simpática da Best Bolso, uma editora carioca, que publica alguns clássicos interessantes da literatura num precinho bem acessível. Esse livro aqui tem a tradução do Eric Nepomucemo e um prefácio dele também, explicando um pouco a figura do Juan Rulfo na literatura mundial. Galera, já fiz um vídeo falando todas as minhas experiências com a leitura de Pedro Páramo aqui no YouTube, então é só voltar um videozinho que vocês já vão conferir uma resenha bem longa, onde eu me estendo bastante, falando sobre tudo que eu percebi, senti, algumas reflexões que eu fiz, alguns trechos que eu gostei e também uma sinopse desse livro. Foi bem bacana voltar a fazer resenha de livro solo, e esse aqui é um livraço super conhecido. Fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que falaram que Pedro Páramo era um dos seus livros da vida, era um dos seus livros favoritos, assim, das melhores leituras que já fez. Gostei muito de trocar ideia com vocês lá no campo dos comentários e também no Instagram do Sebo Velho. Pude ver também que bastante gente achou complicado, então é realmente bem difícil. Tem uma distribuição na construção narrativa desse livro, nas vozes que compõem esse romance, que deixa ele bem intrucado, um pouco complexo. Faz bastante gente desistir, bastante gente me falou que nem quis mais ler, e bastante gente não gostou, bastante gente achou confuso. Porém, bastante gente também gostou muito. Chegou no final desse romance querendo reler, falando que foi uma experiência muito boa, que pretende fazer uma releitura. Teve gente que já releu, teve gente que releu imediatamente. O Guilherme, um seguidor e grande amigo meu agora aqui do Sebo Velho, até me contou uma anedota do Juan Rulfo, que em uma certa entrevista que ele dá em algum lugar, diz que o Pedro Páramo é um livro para ser lido 2, 3 vezes. Então, foi bem essa sensação que eu tive. Assim que eu terminei o Pedro Páramo, eu pude perceber que é um livro que parece que te convida, né, a abrir ele em um outro momento, tá? Um livro que vale a pena ser lido, gente, vale a pena ter na sua estante. Com certeza um clássico de primeira prateleira aqui na minha biblioteca. Já nos finalmente do mês de maio, querendo dar uma refrescada nas leituras, buscando algo mais leve, também diferente,
eu decidi pegar 3 livros aqui da minha biblioteca que fogem um pouco da linha editorial do Sebo. Comecei então por Holy Cow, Uma Fábula Animal, de David Duchovny, esse ator aqui americano que alguns vão conhecer. Ele foi o protagonista de Arquivo X e também de Californication, uma série sobre um escritor meio beberrão assim e mulherengo, que eu devo ter assistido uns 3, 4 episódios há muito tempo atrás e depois larguei, porque eu não gosto muito de séries. Esse livro aqui eu comprei numa livraria por uns R$5, já tinha ouvido falar desse livro, e também me interessou saber o que o ator aqui americano iria escrever. Na sinopse diz que ele é mestre em língua inglesa pela Universidade de Yale, então fiquei bem interessado, né? Ele faz aqui um livro, como ele mesmo apresenta, infanto-juvenil, de humor, e ele diz que é um humor para pessoas inteligentes. Em Holy Cow, a gente vai ter a Elsie Bovary, uma vaca que nasceu numa fazenda industrial, mas não sabe disso. A vida toda ela nasceu na fazenda, viveu a sua infância com a sua mãe, deu os primeiros passos pelo pasto da fazenda, conheceu os outros bichos e agora está crescendo, viu a sua mãe ir embora, como alguns outros animais da fazenda. Está crescendo para procriar, para conhecer o touro da sua vida e por aí vai. Em um certo momento, a Elsie Bovary decide fazer uma visitinha para a casa dos donos da fazenda. E lá, vê eles assistindo televisão e, por sorte dela, percebe que eles estão assistindo um canal que fala sobre fazendas industriais. E lá ela descobre o destino da sua mãe, qual foi o destino da sua mãe e de alguns outros animais da fazenda. É ser abatido e virar carne para os humanos. A Elsie Bovary, então, começa a traçar um plano de fuga, começa a estudar para onde vai, para deixar aquela fazenda. Ela encontra, então, um país chamado Índia e descobre que lá as vacas são sagradas e decide ir para lá. Nessa jornada, ela vai contar com a ajuda de um porco que virou judeu e descobre um país chamado Israel, onde o povo de lá não come porcos, então ele vai estar seguro. E também vai conhecer um peru chamado Tom, que descobre no mapa um país com o seu nome. Na tradução, eles não traduziram para Peru, porque senão geograficamente o romance não faria sentido. Mas no inglês ele descobre Turkey, Turquia, e o seu nome é Tom Turkey no original. Então esse Peru decide para Turquia, né? Porque é um país com o seu nome ele estaria seguro. Com esse trio improvável formado, a gente vê uma espécie de fuga das galinhas, esses animais fugindo da fazenda, passando por algumas aventuras, tentando roubar um avião e fazendo essa jornada intercontinental para suas terras dos sonhos. Um romance assim sem grandes pretensões, tá pessoal? Ele é todo narrado pela Elsie Bovary, a vaquinha protagonista, ela que escreveu o livro, né? E o David aqui é o co-autor. Mesmo sendo um romance sem grandes pretensões de humor, com umas partes bem engraçadas, principalmente quando eles encontram os ratos da cidade grande. Eles conheciam apenas ratos do campo. E quando eles encontram os ratos da cidade, é uma das cenas mais engraçadas que eu já li, assim, eu achei bem divertido. Quando eu era pequeno, eu tinha um medo, um trauma quase racional de ratos. Quase irracional de ratos. Atualmente já não tenho mais. Então, cara, adorei aquela cena, muito, muito engraçado. Mas me incomoda um pouco, assim, algumas falas da Elsie Bovary, quando ela vai justificar o uso de uma piada, ou vai justificar o uso de algum termo, de alguma brincadeira com religião e tal. Meio que, isso aqui a minha editora pediu para eu não colocar, ou isso aqui eu coloquei mesmo a minha editora dizendo que a gente não ia conseguir direitos para gravar um filme. Eu sei que tem um certo humor ali, mas me pareceu o David tentando fazer um pedagogismo com o seu leitor, justificando algumas piadas, talvez por medo de cancelamento, ou qualquer coisa do gênero. Ainda assim, é um livrinho que se tu quer pegar descompromissadamente para ler, dar umas risadas, assim, passar um tempo, talvez sair de uma ressaca literária, eu recomendo porque ele é bem divertido. Está nessa edição da Record, com algumas ilustrações bem divertidas também de algumas cenas do romance. E tem a tradução da Renata Petengil. Quarto livro que eu peguei em maio
foi de uma pensadora que eu ando interessado, curioso com a sua biografia desde quando eu li o Devoção da Patti Smith. Eu estou falando aqui da Simone Weil, francesa, né, uma pensadora, filósofa francesa, que se engajou com causas de classe social, que se engajou com causas da guerra, da Segunda Guerra Mundial, uma pensadora, né, que se engajou com causas religiosas também, de fé. Tem muitos escritos de teologia a respeito das suas experiências místicas, das suas experiências espirituais, né, de fé, tudo. Venho me interessando agora, já mais velho, assim, um pouco mais sobre isso, e acabei pegando esse livro de teologia, então, para ler nesse mês de maio. É um livro que não seria publicado, chama-se Carta a um Religioso, né, da Simone Weil, tem cerca de 60 páginas, e é literalmente uma carta que ela escreve em um determinado momento da sua vida para um padre que ela mantinha contato, e nessa carta ela vai pontuar uma série de questões que ela tinha, tá? De receios, de incomodações, de certezas, de incertezas a respeito do cristianismo, da religião católica, da igreja, da história da Bíblia, de concepções religiosas no geral. É literalmente uma carta que ela escreveu para esse padre. Depois eu fui pesquisar, ela nunca recebeu a resposta dessa carta. Ela foi publicada como livro pela primeira vez pelo Albert Camus, que foi um grande entusiasta dos escritos da Simone e era editor na época. Então a primeira edição desse livro aqui foi editada pelo Camus. Uma curiosidade aí para vocês, tá? Com certeza não é a melhor porta de entrada para essa pensadora, tá? É um livrinho assim que não fica em pé, é uma carta, mas estava na mão, era curtinho, comprei bem barato, era o único que eu tinha aqui na estante. Pretendo não terminar por aqui. Simone Weil é uma dessas figuras da filosofia que me interessei bastante atualmente. Sei que o melhor da sua obra ainda está por vir aqui para minha biblioteca, então pretendo pegar outros livros dela e com certeza comentar um pouco mais extensamente com vocês aqui pelo Sebo. Então, como vocês viram, no finalzinho do mês de maio eu peguei um livro infanto-juvenil de humor, peguei um livro de teologia, filosofia, e para finalizar o mês peguei relatos de viagem do famoso Jack Kerouac, o escritor beatnik, nessa edição fininha e simpática da LPM Pocket, com tradução do Eduardo Bueno, o Peninha, do canal Buenas Ideias, muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no sul do país. Não sei se vocês o conhecem. Nesse livrinho aqui a gente conta com relatos de viagem do Jack Kerouac e no final um poema que ele escreve sobre o Rimbaud, um poeta que fez a cabeça dele assim, o jogou para a estrada, né, e para essa vida de escritor. Uma passagem no sumário para vocês verem o quanto esse livrinho pequeno dá conta de trazer algumas coisas interessantes. Tem aqui, na primeira parte desse livro, uma apresentação do autor, então uma auto-apresentação do Kerouac, quem ele é, sobre seus pais, de onde ele veio, trabalhos, hobbies dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Bem interessante. Um exercício que eu já vi alguns outros escritores fazendo, né, esse de se auto-apresentar. Depois dessa auto-apresentação do autor, a gente tem 3 relatos de viagem. O primeiro é o Cenas de Nova York, que dá título ao livro, onde ele mostra ali um pouco dos lugares por onde ele ia em Nova York, das pessoas que ele encontrava. Tem uma espécie de relatos até do dia dele, assim, com algumas figuras ali. Fiquei impressionado quanto esses caras bebiam, assim, o circuito etílico do Kerouac e dos seus amigos era muito forte, tá? Era bar de jazz de manhã, tarde à noite, bebia pra caramba, fez eu rever a minha própria experiência etílica na juventude, assim. Se eu achei que bebi bastante em algum momento da minha vida, fiquei enganado. O Jack Kerouac bebeu muito mais. Depois desses Cenas de Nova York, que não é tão legal, assim, um pouco confuso, bastante referência de jazz, de ruas, assim, chega o meu favorito, que é o Sozinho no Topo da Montanha,
Aí é um relato de uma experiência de trabalho do Kerouac, onde ele vai se alistar para ser vigia de incêndio em reservas florestais. Ele arranja um trampo numa espécie de montanha perto do Canadá, e ele passa alguns meses ali num perrengue danado, vigiando incêndios nessa reserva florestal, assim, lendo uma série de livros ruídos por ratos que estavam na cabana, comendo uns enlatados ali, contemplando as estrelas. Eu achei maravilhoso, assim, esse relato de homem na natureza, assim. Gostei bastante desse relato aí do Sozinho no Topo da Montanha. Depois tem aqui um relato que é o Vagabundo Americano em Extinção, onde ele vai relatar o retorno dele para a cidade depois desse período trabalhando como vigia de incêndio numa reserva florestal, e ele vai dissertar longamente sobre como a figura do vagabundo andarilho americano já morreu. E hoje até a polícia convida o vagabundo a ir dormir num lugar protegido e ancorado, e se ele simplesmente quisesse dormir na rua, ele não poderia. É bem humorado esse relato aqui, e esse livro finaliza com um poema que ele escreveu ao Rimbaud, né? Que eu não curti tanto, assim, um poema bem longo, não tem tanta aptidão com poemas meio longos, assim, na estrutura desse, e também me falta muito conhecimento do próprio Rimbaud, do Kerouac, etc e tal, assim, né? Mas foi traduzido pelo Eduardo Bueno, que é um cara que, enfim, transcendeu, assim, né? Viveu muito o que o Jack Kerouac foi, fez o caminho do Kerouac no pé da estrada, então acho que é uma boa tradução desse poema, tá? Recomendo para quem quer relatos de viagem, para quem quer conhecer um pouco mais da figura do Jack Kerouac, que é um dos escritores assim mais famosos dos Estados Unidos, né? Um dos grandes nomes da literatura beatnik. Fica esse breve relato de viagem para vocês como recomendação. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas 5 leituras do mês de maio. Como eu falei no início do vídeo, dei uma passagem aqui bem diferente, um rolê aleatório pela minha estante, fugi um pouco da linha editorial do Sebo, mas foi um mês de leituras muito divertidas, prazerosas, dessas mudar um pouco assim de nicho de leituras me fez assim dar um gás novo para seguir o ano lendo, assim, deu uma refrigerada na mente, poder ler coisas diferentes, sair um pouco da zona de conforto também. E é isso. Obrigado aí por me acompanharem em mais um vídeo. Deixem nos comentários se já leram algum desses livros, se interessam por eles, se conhecem um pouco dos autores aqui mencionados, e vamos trocar mais ideias sobre literatura, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.